programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde dessa semana e hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco diferente do que a gente fala aqui, né? A gente toda semana fala de um assunto específico, falamos recentemente do Outubro Rosa da Mama. Esse mês de novembro vamos falar aqui com um colega sobre o câncer de próstata e os cuidados que os homens devem ter. E essa semana vamos falar aqui sobre uma organização mundial que já existe aí há mais de 30 e tantos, 40 anos quase, que se chama Médicos Sem Fronteira. Vocês já devem ter visto nas televisões do Rio, de São Paulo, né, anúncios dos serviços que essa organização presta a países do mundo todo. E é uma organização sem fins lucrativos que congrega médicos e outros especialistas, né, de diferentes países. Nós vamos receber aqui uma colega muito querida que já esteve aqui para falar de assuntos ligados mais à geriatria, cuidados com idosos, cuidados paliativos, e hoje ela que já prestou serviço aos Médicos Sem Fronteira vai nos falar sobre essa organização que começou na França e vai nos mostrar fotos também da sua estadia lá na África, onde ela ficou por um tempo prestando serviços como médica. Está aqui conosco hoje a doutora Mônica Carvalho, aqui ao meu lado, e a Mônica vai conversar conosco sobre essa organização, que vocês veem os anúncios, mas hoje nós vamos ver imagens, vamos falar com ela sobre a experiência dela lá. Mônica, boa noite. Olá, boa noite. Mônica, você ficou quanto tempo lá com os Médicos Sem Fronteira? Na África eu fiquei nos últimos 10 anos, 5 anos lá. 5 anos? Com Médicos Sem Fronteiras eu fiquei 2 anos e com uma outra organização americana eu fiquei 3 anos. Então, nessa total de experiência, já tem o quê? 8 anos ou mais? Não, fiquei nos últimos 10 anos eu passei 5 anos na África. 5 anos na África, hein? Puxa vida. Essa instituição, entidade, né, organização Médicos Sem Fronteira, Mônica, ela começou em que país? Os Médicos Sem Fronteiras começaram, na verdade, no começo dos anos 70. Eles vão fazer 50 anos. Uhum. 50, 70, puxa, E eles começaram com um grupo de médicos franceses que, preocupados com os feridos argelinos durante a Guerra de Separação da independência da Argélia. E eles foram para a Argélia e viram a necessidade de fazer uma força médica independente do governo que abrangesse ambos os lados, né? Uhum. E daí começou a se espalhar. Porque eles não tinham uma fronteira, eles estavam além da terra deles. E a questão é tratar o ferido e a pessoa independente da sua nacionalidade, que é um problema muito sério na África, que há muita disputa tribal e o governo geralmente está na mão de uma dessas tribos. Então, todos os serviços de saúde, hospitais, nas áreas da outra etnia são muito prejudicados. Não recebem insumos, medicamentos, o socorro não chega. Você, com toda essa experiência, Mônica, a situação desses países africanos, na sua maioria, é muito difícil justamente por esse monte de etnias e divisões, né? É difícil que eles cheguem a São países jovens, né, que foram colônias de países como a Inglaterra, a França, Portugal. A Holanda, né? Inclusive. A maior parte do tempo, ou quase todo o tempo que eu passei na África, eu passei em Moçambique. E esses 5 anos eu fiz só AIDS. Na verdade, eu fiz cólera também, fiz uma missão em cólera, curta, uma missão de emergência. Mas o trabalho único lá foi só com HIV.
E é impressionante que são países com recursos naturais muito grandes, né? Petróleo, recursos minerais. Você vê a África do Sul riquíssima em diamantes. Né? A África do Sul é uma ilha parte, ali, né? na África, entendeu? A gente costuma brincar assim, eu conheço a África, eu fui à África do Sul. Olha, você não conhece. Não conhece. É igual assim, eu fui a São Paulo, eu conheço o Brasil. Eu falei, não conhece, né? É verdade. E a África do Sul é uma exceção porque ela teve uma colonização holandesa, né? E que permaneceu, e até hoje os holandeses estão lá e hoje está nas mãos dos naturais da África, né? Certo. Agora, me diga uma coisa, Mônica. Quais são as doenças mais comuns? Você falou que ficou um tempo com AIDS e tratou de cólera e tudo, mas as doenças mais comuns são essas doenças carenciais, desnutrição, tuberculose? A fome é um problema nessa África subsaariana, que é abaixo do deserto do Saara, porque é uma região exposta a períodos longos de seca e tem a água, os recursos hídricos são escassos em muitos desses países. Zimbábue, Botsuana, Malawi, são países que têm muito problema de água e de seca. Então, a fome é uma coisa muito presente. Agora, quem é um dos maiores matadores é malária. A malária ainda é a causa de muitas mortes, sobretudo em crianças. Vocês, os Médicos Sem Fronteira e o pessoal que de apoio, os paramédicos, enfermagem, vocês também estavam sujeitos à malária lá? Quando você vai ficar muito tempo, não vale a pena, pela orientação do Brasil, os países na Europa são um pouco diferentes, você fazer quimioprofilaxia. O que a gente fazia era dormir sempre em mosquiteiro, sempre. E em lugares com mais mosquito, mais malária, usar o repelente. E você escapou, né? Não, eu peguei uma vez. Pegou o que, malária? Eu fui com meus filhos também, e nesses 5 anos, cada um pegou malária uma vez, que é uma média boa. Cada um pegou malária uma vez. E a malária, ela não garante que você não pegue outras vezes, né? Você não cria anticorpos, né? Impressionante, né? E ela lá causa muitas mortes. Sim, porque a pessoa já vem num quadro de desnutrição, e sobretudo as crianças. As crianças, uma causa-morte muito frequente ainda é a malária. Né? Porque aqui no Brasil nós temos essa doença, mas em regiões muito específicas, na né? Amazônia. Amazônia, né? É impressionante. Você morou por lá também, 7 anos. Na Amazônia. E nunca peguei malária. Olha, que sorte, hein? Muita sorte. Você deve ter anticorpos. E cuidado, quando eu estava em terra indígena, trabalhei com os índios muito tempo, repelente, roupa comprida. Fechada. Mesmo no calor. Que coisa, né, Mônica? É terrível. E de noite nos mosquiteiros, que realmente ajudam, né? Ajuda muito. Eles estavam, a gente ouviu aí em algumas notícias, de que o Brasil estava trabalhando, não sei em associação com que país, no desenvolvimento de uma vacina contra a malária. Isso é fato? Isso está em estudo, já está bem... Né? Não tenho muita informação, mas já está em estudo. Que dificuldade, né? Você vê, conseguem vacinas para tantas coisas, né? E para a malária é uma dificuldade muito grande, né? Mônica, vamos falar alguma coisa assim. Você tem algumas imagens para mostrar? Podemos mostrar algumas fotos do meu Pádua, trabalho coloca lá. Aí lá, que coisa incrível. Isso é uma árvore típica lá de Moçambique, uma árvore muito simbólica, o baobá. E, segundo as pessoas, as reuniões tribais, os encontros importantes eram sempre feitos aos pés dessa árvore. Ali parece que tem uma grande quantidade de pessoas, não é? Ali a gente o Médicos Sem Fronteiras estava fazendo uma triagem, entendeu? Algum grupo de pessoas que estavam procurando assistência médica e a gente estava fazendo alguns exames, vacinas. Então, essas pessoas estavam esperando o atendimento. Interessante, né? Aí o que nós vemos? Isso é um centro de saúde onde eu trabalhava. Saíram 6.000 pacientes, todos com AIDS. Todos com AIDS? Todos com AIDS. Porque lá o prontuário, a rede de saúde é muito precária. E quando você viaja para um país como Moçambique, conhece outras realidades, você vê como o Brasil é rico.
como o Brasil tem muitos recursos e como o atendimento médico é infinitamente melhor e superior do apesar de que para nós ainda é insuficiente, né? A gente aqui tem essas queixas. As pessoas estavam esperando o atendimento e, sobretudo, para pegar o antirretroviral. E quem que financia esse antirretroviral? É o governo de lá? É o governo de lá junto com os parceiros, sobretudo o PEPFAR, que é o parceiro americano. É dinheiro do governo americano que financia esses remédios. Aí você... Isso é uma família. A gente tinha acabado de testar os dois têm HIV e a gente estava contente. A criança tinha 1 ano e meio e o exame deu negativo. Indetectável. Na verdade, a criança não foi contaminada. Que é muito comum as crianças pegarem HIV. Como é que eles fizeram lá durante a gestação? Fizeram como aqui? Não fazem como aqui. Aqui, pelo protocolo do programa de HIV, e aqui o Brasil é referência mundial, uma das boas referências, boas experiências em controle do HIV no Brasil. Na África, as mulheres não têm acesso a cesariana, que quando a mulher tem a carga viral, ou seja, o vírus está muito alto no sangue, o parto vaginal expõe mais a criança. É o momento mais crítico, né? Mais amamentação. Mais amamentação. Mas o parto também, o contato com as secreções vaginais... É mais do que a gestação. É mais do que a gestação. É mais do que a gestação, mas não se faz Eles não têm acesso à dificuldade, né? Não. Cesariana faz em alguns lugares, alguns recursos para aqueles partos difíceis que não vai nascer natural. E a amamentação também não é interrompida. Aqui é o contrário, é interrompida. Aqui o governo, o programa do HIV fornece leite artificial às crianças até 6 meses, 1 ano. E lá não, quer dizer, o risco é muito grande. Então o número de crianças contaminadas é enorme. O importante é você poder colocar essa mãe no tratamento, fazer com que ela adera para que a carga viral fique muito baixa ou indetectável e não passe tanto para a criança. E nessa foto a gente tinha acabado de testar a criança e ela tinha negativo, os pais estavam alegres. Mas essa mãe ainda estava com carga detectável. Aí o centro de saúde, eu estava no meio de uma consulta. Na verdade, eu fazia muito atendimento, mas também muita formação. Eu treinava os técnicos. Lá tem uma categoria que aqui no Brasil não tem, que chama técnico de medicina, que tem pouquíssimos médicos. Você sabe que no final da guerra, quando Moçambique ficou independente, contam que se tinham 12 médicos no país. Meu Deus. Quando Portugal foi, perdeu a guerra e saiu do país, só existiam 12 médicos no país. Meu Deus. Então, o médico é uma exceção. Eu trabalhei num lugar, a segunda vez que eu fui, tinham 90 mil pessoas e eu era a única médica. Mas eu não atendia. Quem atendia o grosso da população é o técnico de medicina. Que tinha uma formação. É uma formação técnica que regula mais ou menos com o tempo do técnico de enfermagem. E ajuda, né? Não, eles seguram a saúde do país, entendeu? Meus amigos, estamos aí terminando o primeiro bloco, conversando com a doutora Mônica sobre sua experiência no Médicos Sem Fronteira. E depois do intervalo nós vamos voltar e agora nesse instantinho vocês assistam aí uma técnica que está revolucionando aí o sorriso do pessoal. A Implant Center está trazendo para vocês um novo conceito de sorriso, o Skin Concept by Paulo Cano. Nada mais é do que a montagem de um projeto do seu sorriso dentro da sua boca em apenas 1 hora. E você pode, junto com o seu profissional, aprová-lo. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem um atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você.
Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. A primeira etapa de um tratamento odontológico são as radiografias. Hoje em dia, elas são digitais e o resultado sai na hora. Você não precisa sair do consultório para ir numa clínica específica. Nós temos esse equipamento aqui dentro. O diagnóstico é fundamental para a gente reconhecer os problemas que você tem na sua boca e montar um plano de tratamento. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. A temporada de tempestades começou e a Energisa está preparada para fazer sempre o melhor, mesmo nas situações mais difíceis. Para a Energisa não tem tempo ruim, não existe distância, altura ou dificuldade. 24 horas por dia, 7 dias por semana, no campo ou na cidade, para o conforto de seus clientes. Energisa, ligada na sua energia. Meus amigos, estamos aí voltando no segundo bloco, conversando com a médica Mônica Carvalho sobre sua experiência como participante da Organização Médicos Sem Fronteira na África. Temos mais algumas fotos para mostrar e a doutora Mônica vai falar sobre essas fotos e sobre a sua experiência médica lá. Pádua, tem mais alguma? Ah lá, pode falar, Mônica. Isso é uma família também, essa criança... É uma mãe que tem HIV, essa criança que eu estou no colo não tem, a criança não se contaminou, mas esse menino tem 14 anos, 15 anos, e é uma fase muito difícil de você conseguir. Ele já toma antirretroviral desde que tinha 2 ou 3 anos, desde pequeno ele já toma remédio. E é uma criança muito pequena, acho que ele tinha 15 anos, olha o tamanho da criança. E ele tinha um conflito ali que o pai não quer fazer o tratamento e a mãe toma o remédio. E o pai não quer. O pai não quer tomar o remédio. Mas o pai já deve estar bem adoentado, bem caído. Tá, e ele está influenciando o menino, se o papai não toma, eu também não vou tomar. E a colocação dele para não tomar, qual é? Ele bebe, segundo ele, tem a mítica de não beber e tomar antirretroviral, apesar de que a gente estimula que não, que mesmo se a pessoa for beber álcool, que ela tome o seu remédio. Isso serve para qualquer doença crônica. E o garoto não bebe, né? E o menino não bebe, só que está influenciado pelo pai, que se o papai não toma, eu também não vou tomar. E o pai está vendo que vai matar o próprio filho, E a gente tem uma dificuldade, assim, de chamar os homens para a unidade sanitária. A mulher leva sempre isso mais à frente, de levar as crianças ao médico. Então, o acesso a esse pai para explicar a importância do menino se manter no tratamento é mais difícil. E é muito difícil, o serviço de saúde é muito frágil e assim você só pode pegar um frasco ao mês. Então, você perde o dia todo para levantar o seu remédio. Isso faz com que muitas pessoas abandonem o tratamento. Um dos trabalhos que o Médicos Sem Fronteiras estava fazendo em Moçambique, no projeto que eu trabalhei, foi o 3M Supply, quer dizer, 3 meses de suprimento de antirretroviral. Se a pessoa estava estável, os exames estavam em dia, podia levar 3 frascos e não ir na unidade sanitária durante 3 meses. E dava certo isso? Isso a gente conseguiu liberação do governo tem pouco tempo.
E por causa de estoque, eles tinham medo de arrancar. A gente fez um piloto, estava fazendo um piloto e estava dando ótimos resultados, porque nenhum de nós pode perder um dia de trabalho ao mês para levantar o remédio. Você tinha que perder um dia de trabalho. Então, a pessoa, entre trabalhar, ter o sustento e manter o tratamento, muitas vezes optava por interromper o tratamento. E é um problema muito sério aqui, lá é a resistência viral. Em Moçambique devem ter mais ou menos disponíveis na primeira linha 8, 9 tipos de antirretrovirais. Aqui no Brasil, no programa, tem mais de 25. O dobro, né? Muito mais que o dobro. Então, se você não se dá bem com o remédio, você pode, aqui no Brasil, facilmente, dentro de uma linha de tratamento, você tem opções. E lá não. Se a pessoa queima a primeira linha, o acesso à segunda linha era muito difícil. Era uma das coisas que a gente estava trabalhando muito lá, era melhorar o acesso a essa mudança de remédio. Aqui no Brasil, as pessoas que acompanham a orientação das unidades de saúde no tratamento da AIDS, elas têm uma vida saudável, normal e longa, né? Nós temos pessoas aí há 20 anos em tratamento. Há 30 anos tomando remédio, né? Tem. E lá é muito menor, não? O risco deles de morte é muito menor. A expectativa de vida em Moçambique são 53 anos. E muito por causa da malária e da AIDS, que mata muito ainda. Que coisa, né? Mas é um problema muito sério. Assim, no lugar que eu trabalhava, 20% da população estava contaminada. Então, em cada 5 pessoas, uma tinha HIV. É uma prevalência absurda. Eu morei 1 ano agora, voltei em julho desse ano, numa cidade chamada Beira, que é no litoral de Moçambique. Lá é o Oceano Índico, né? E foi uma missão muito boa, muito incrível. Uhum. Foi uma experiência muito gratificante. Uhum. E lá você também foi para tratar de AIDS? Fui. E fiz cólera também. Vamos manter uma foto. Ah, por favor, Pado. Esse menino. Esse é o garotinho da AIDS. E também eu queria mostrar um pouco como é que era a equipe lá, tá vendo? Uhum. Aí atrás, isso foi um trabalho muito interessante. Esses 2 que estão são brasileiros também, a Daniela e o Gustavo, e essa equipe nossa lá. São os técnicos que você diz? No meio ali tem o farmacêutico, um técnico em psicologia, conselheiro e um rapaz que ajudava na parte, coordenava a parte de dados, informática, está todo mundo aí. Aí atrás é muito interessante essa construção, parece uma ruína, mas é na verdade um lugar chamado Grande Hotel. Moram 1.500 pessoas aí dentro. Nesse prédio. Era um grande hotel, na verdade Beira é um lugar muito bonito, um mar muito bonito, e esse hotel era, antes da guerra, um dos maiores hotéis mais chiques da África subsaariana, e foi feito porque a Beira é relativamente próximo do Zimbábue, que nessa época estava muito desenvolvido, então a elite do Zimbábue no verão, que Zimbábue não tem mar, iam para Beira se hospedar nesse hotel. Hoje é um lugar onde moram em cada quarto de hotel uma família de 5, 7 pessoas, não tem água, não tem luz, um lugar muito precário, e a gente, o Médicos Sem Fronteiras, a gente puxou um dia de saúde, uma feira de saúde. Fizemos teste HIV, malária, planejamento familiar, música, teatro. E como é que eles conseguem viver ali sem nenhuma condição? Tem 1.500 pessoas, cada quarto uma família. Nossa, incrível foi que tem uma parte que é o sótão, que era a antiga boate, e é um lugar completamente escuro. Foi uma das experiências muito fortes que nós fomos lá conversar com as pessoas e chamar as pessoas para a feira de saúde. Que é debaixo lá onde funcionava a boate. Mas e um lugar que não tem luz. Nada. E como é que eles fazem lá hoje? Com pequenas velas? Lamparinas de querosene, entendeu? Moram famílias em completa escuridão.
Foi uma das coisas que me impressionou muito, assim, né? E foi um dia muito bom para todos, assim, a comunidade do Grande Hotel. É impressionante. Nós tivemos uns médicos voluntários também, tem uma outra organização que é Médicos com África, que é uma organização italiana, e eles têm, os médicos foram nesse dia, fizemos atendimento médico também, eu atendi durante 2, 3 horas, depois vinham outros, foi uma experiência muito boa. Você tem alguma foto nesse, esse grupo é o que Isso é? Lá tem um letreiro, né? We Not Target, isso nós não somos alvos, isso eu estou ali à direita. Isso foi quando fez 1 ano de Kunduz. Kunduz é uma localidade no Afeganistão que foi o Hospital do Médicos Sem Fronteiras. Foi bombardeado, morreram 14 pessoas, 3 médicos, enfermeiros. Eu vi no jornal daqui, quem que bombardeou aquilo? Dizendo que foi engano, não foi engano, ninguém bombardeia o hospital. Né? O hospital estava muito sinalizado e a gente... Os escritórios do Médicos Sem Fronteiras, toda vez que agora foi, na verdade, o 2º ano, a gente se reúne e faz uma manifestação que não somos alvos. Agora, Mônica, nesses lugares todos onde você andou, uma coisa que é impressionante, quer dizer, a falta de recursos, a pobreza, embora deva ter lá uns núcleos onde as pessoas têm uma condição melhor, a renda melhor, mas são lugares muito fechados. Há muita discrepância entre as classes sociais. Você vê pessoas ricas, com poder, dinheiro, e outras muito pobres. A classe média é uma coisa muito achatada. Ou você tem dinheiro e tem empregados. E é engraçado que eu tenho uma coisa em Moçambique que eu nunca me esqueço. Eles falaram para mim, doutora, as pessoas aqui são separadas entre as que comeram hoje e as que não comeram hoje. Isso me chamou bem a atenção, porque a preocupação com o alimento, o que vai comer, é muito forte. Assim, as necessidades básicas das pessoas, há muita fome e há muita dificuldade de acesso a esses recursos. Você vê uma nação tão grande, mas como você disse, eles não têm recursos de água. E sem água, como é que você vai alguns produzir? Lugares sofrem com a seca prolongada, em alguns lugares. Mas Moçambique é um lugar que, como qualquer desses países, com investimento, educação, é possível transformar aquelas realidades, né? Mas investimento nessa área de educação lá é mínimo, né? E também isso eu queria mostrar uma coisa bem interessante. Esse trabalho que a gente fazia, esse grupo, nosso trabalho com HIV, a gente trabalhava sobretudo com 2 grupos alvos. Os últimos estudos epidemiológicos mostraram que nos últimos 5 anos, um novo caso a cada 5 era transmitido por as trabalhadoras do sexo e homens que fazem sexo com homens. É assim que eles designam, né, os homens homossexuais. Então a gente trabalhava com esse grupo. Eu estava no norte do país, num lugar chamado Tete, e fui fazer um trabalho de campo. A gente quer identificar as trabalhadoras do sexo, aonde elas moram, identificar os hotspots, que é onde elas ficam, e leva até a rua, e eu trabalho à noite também, eu fiz uma saída com eles à noite, para buscar nos bares, na frente dos bares, antes deles pegarem um cliente ou outro, a gente oferece o teste, vê onde está fazendo o tratamento, colhe exame, dá preservativo, ajuda nesse sentido para diminuir a incidência do HIV nesta Porque essas pessoas ficam como reservatórios do vírus, transmitindo. Os estudos epidemiológicos mostraram que em cada 3 casos novos, um pegou com uma trabalhadora do sexo ou com uma relação mulher. Quer dizer, eles ficam realmente mantendo ativa a doença. Então, daí a importância da organização
de mostrar, de trabalhar esse grupo. Isso eu estou no meio de umas trabalhadoras do sexo. A gente identificava, o grupo vai de manhã onde elas moram, então elas trabalham à noite, então a gente vai de tarde e elas estão fazendo comida, né? Elas moram perto. Agora, uma coisa interessante, ali, olha, essa moça de roupa branca, está escrito ali, Médecins Sans Frontières, né? Médicos Sem Fronteiras, está ensinando essa trabalhadora do sexo como pôr uma camisinha quando a pessoa... mostrando assim como não o risco da camisinha estourar e como se põe 2 camisinhas dependendo do tipo da penetração. Então a conselheira estava ensinando a trabalhadora do sexo aí fazer tem o sexo um grupo seguro. novo. Isso é lá no Grande Hotel também, a gente é parte da equipe de lá e a gente faz esse trabalho de campo também, além do centro de saúde, a gente trabalha na comunidade. Isso é o trabalho, a epidemia de cólera. O norte do país foi assolado por uma epidemia do cólera e na fronteira norte, e eu fiquei lá 2, 3 semanas numa tenda, né? Passava o dia aí, aqui está um menino com cólera, tomando água clorada, e a gente hidratava aí. As macas, é uma barraca isso, numa praça. Isso é um curso que eu fiz de cuidados paliativos para enfermeiros e estudantes de medicina do último ano na faculdade. Eles têm lá medicina. Só uma escola? Tem mais? Não, escola? Beira tem uma faculdade de medicina, o norte do país tem uma Nampula, Nacala e Maputo, que é a capital. E é uma foto com baobá, que é essa árvore tradicional lá da África, que é muito simbólica. Isso aí, eu só quis para encerrar, nós somos o grupo do Médicos Sem Fronteiras no Dia Internacional de Combate à AIDS, que é o dia 1º de dezembro, e isso a gente fez um laço humano, somos todos os funcionários do Médicos Sem Fronteiras, de camisa vermelha, fizemos um laço para poder divulgar o combate ao HIV. E vocês, médicos de fora de lá, claro, eram quantos nesse lugar que você foi? Na verdade, nós tínhamos 2 médicos, o meu coordenador, que era africano, de um outro país chamado Benin, e eu trabalhava, eu e um médico nacional também, uma pessoa moçambicana, nós trabalhávamos juntos, a gente dava apoio em 2 centros de saúde, o médico nacional estava em um, eu estava em outro, a gente se revezava, que eram 2 centros de saúde, um tinha mais ou menos uma média de 5.000 processos de pacientes. Nossa. Meus amigos, estamos aí terminando o segundo bloco do Muito Mais Saúde dessa semana, falando a respeito da experiência da doutora Mônica no trabalho com os Médicos Sem Fronteira na África. Daqui a pouco a gente retorna. Até já. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem um atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Está comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza.
Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta aí, meus amigos, falando com a doutora Mônica. Agora vamos falar um pouquinho sobre encerrando essa experiência dela na África, no Médicos Sem Fronteira, e depois vamos falar um pouquinho aqui sobre problemas da transmissão de AIDS aqui entre nós e até mesmo de HPV, que a gente já falou outro dia, da vacinação. Mônica, o que mais você gostaria de concluir sobre a experiência do Médicos Sem Fronteira? Eu queria compartilhar com vocês assim, um pouquinho de como é a organização. A organização realmente tem um trabalho muito sério, trabalha em 70 países e tem um componente forte também em vacinação, a gente faz muita vacinação, e tem uma especificidade de trabalhar em lugares de guerra. O Médicos Sem Fronteiras tem muita know-how de montar um hospital de campanha em 72 horas. Quando teve o tsunami há 7 anos atrás, aqui, né, que sofreu muito a Indonésia, e o Médicos Sem Fronteiras foi uma das primeiras organizações a chegar e tinha um hospital montado em 72 horas com centro cirúrgico e tem tudo pronto em containers, eles transportam de avião. Então, é uma organização realmente que está sempre atenta aos desastres humanitários, porque tem muita coisa acontecendo no mundo que não tem espaço na mídia. O Sudão do Sul, por exemplo, ninguém fala do Sudão do Sul, mas está acontecendo extermínios de aldeias inteiras pela essa guerra tribal. Então, como isso não dá muito ibope, são pessoas que estão morrendo pobres, africanos, numa tribo, e o Médicos Sem Fronteiras tenta dar visibilidade aos conflitos e chamando questões para questões humanitárias. O Médicos Sem Fronteira, a gente vê aqui no Brasil, nas emissoras do Rio e de São Paulo, solicitações para que você se torne um colaborador. O Médicos Sem Fronteira se mantém somente com a ajuda das pessoas ou o governo ajudam? Isso foi uma boa questão. A organização, ela prima por não receber dinheiro de governos e nem empresas para poder manter a imparcialidade. Porque se você recebe dinheiro de um país que está envolvido de alguma forma em um conflito, você acaba tendo conflito de interesses para poder atender os feridos do outro lado. Né? Então, a gente, 100% das doações é de pessoa física. E uma coisa interessante também, a organização preza por a cada 10 dólares, 7 tem que ser investido, 70% do dinheiro é investido direto no projeto e só 30% é com gastos administrativos, para poder assegurar que o dinheiro chegue realmente nas pessoas e não se perca em coisas administrativas e salários, despesas, etc. Que não são tão importantes. Que não seja tão diretamente para manter os projetos. Agora, profissionais são do mundo inteiro. Tem médicos daqui, da Rússia, da China, da África? Tem médicos do mundo inteiro, não só médicos, né? Administradores, logísticos, arquitetos, engenheiros. Todas as profissões. Todas as profissões, enfermeiros. E tem muita demanda para ortopedista e cirurgião também. Sempre de vez em quando eu recebo e-mail perguntando se eu não conheço um cirurgião, um ortopedista que queira fazer uma missão. É muito necessário. Muito necessário, né? Agora, Mônica, a respeito aqui do nosso mundo, aqui do Brasil, você queria falar alguma coisa sobre o crescimento do HIV no segmento jovem, no uso do preservativo, na falta, né, do uso também. Eu queria aproveitar para poder lembrar não só os jovens, porque as pessoas esqueceram do HIV. Então, usam métodos
concepcionais para evitar gravidez, mas não usa o preservativo. E a hepatite B também é um grande problema de saúde. E não há mais aquelas campanhas educativas em massa que existiam na televisão, a não ser na época do carnaval. Você acredita que talvez a notícia de que existe o coquetel e que você pode pegar eles e tomar lá o seu comprimidinho e está resolvido como se fosse o diabetes, a pressão alta, isso parece que tirou o medo das pessoas, o fato de saber que isso tem saída hoje? A AIDS é uma doença muito séria, uma doença que tem um controle, mas é uma doença que vai te sujeitar a um tratamento para o resto da sua vida. E o tratamento a longo prazo tem outras complicações. Os medicamentos têm graves efeitos colaterais. Agora cada vez menos, mas assim, uma facilidade de ter doenças cardiovasculares, o colesterol, triglicerídeo. Com o tempo do antirretrovirais, algumas linhas tendem a aumentar. Hoje, a média nesses tratamentos modernos que tem aí, qual é o número de medicamentos que uma pessoa tem que tomar por dia para se manter livre do vírus? Existem algumas linhas de tratamento, mas geralmente você toma um comprimido à noite só. Hoje? Mas houve uma época que chegava a tomar 10, 12, 15 por dia. Depende da linha do tratamento. Que você esteja usando. Agora, o importante é lembrar do preservativo. Se você só pode ter relação sem preservativo se você fizer o teste e o parceiro também fizer o teste. 2 testes negativos dá segurança se a pessoa quiser ter relação sem preservativo. Mas se a pessoa não te mostrou o teste HIV, não tem a relação, porque não está escrito na testa. Eu falo isso, às vezes em escola e tal, mostro umas fotos das pessoas onde um deles tem HIV. Eu falei, agora vocês vão dizer quem tem HIV. Não está escrito na testa. Então a pessoa se envolve com alguém porque tem boa aparência e saúde e acha que não está contaminado. Muitas pessoas têm assim conceitos muito errados. O sexo pelo beijo com saliva, o risco é pequeno. Na sua opinião? Olha, existe uma contaminação teórica, existe uma contaminação na prática. Em Moçambique, existe uma cultura muito popular lá do médico tradicional. Existe um médico tradicional que fazem escarificações com uma agulha, entendeu? Com uma lâmina, na verdade, pequenos cortes no corpo, e isso faria parte do tratamento. A gente sabe que se eu me cortar, o médico tradicional me cortar, eu tenho HIV com essa lâmina, e depois você ser o próximo cliente e se cortar, existe uma possibilidade grande, sim, de você se contaminar. Agora, o número de pessoas que se contaminam assim é infinitamente menor do que pelo sexo. O sexo é 98,5%, 99%. Porque a concentração do vírus no esperma, no líquido vaginal é muito grande. E o trauma que faz, e sobretudo a infecção sexualmente as DST, né? As DST. Se você tem lesões vaginais, lesões do colo, lesões do pênis, por ali o vírus entra, né? Mas essa questão de beijo, tratamento de dente, alicate de unha, a chance é muito pequena, a chance realmente real, o que acontece a transmissão é pelo sexo desprotegido. E no caso das mulheres grávidas, claro, da mulher para a criança. Sim, a gente sempre fala aí nos programas, quando a gente fala, há pouco tempo, uns meses, um colega urologista falando isso, né? Que os homens que não usam a camisinha têm um risco enorme de se contaminarem e, se estão doentes, de contaminar a sua parceira sem saber, porque ele não sabe que está doente e, portanto, não sabe que vai contaminar, e acabam os dois adoentados e acometidos de uma doença. E aqui entre nós, você disse que o grupo que mais cresce a doença causada pelo vírus HIV são jovens, né? Aqui no Brasil, os últimos números mostram que tem crescido muito, proporcionalmente o grupo que está mais crescendo é o jovem, porque esqueceu que existe HIV. Então tem um encontro fortuito e acaba tendo relação sem preservativo e se
contamina. Esquecem isso, quer dizer, a pílula, como você falou, e a gente sempre fala, o anticoncepcional, tanto injetável, oral, ele evita a gravidez, mas não evita doenças, tanto para o homem, né, quanto para a mulher. E muitas mulheres dizem, meu companheiro não gosta de usar o preservativo, então às vezes digo, você use o preservativo feminino. Você, se ele não quer usar, use o seu. Né? Também é uma opção. É uma opção, mas é difícil mudar comportamentos e hábitos, né, Mônica? É difícil, mas assim, nós profissionais de saúde, a nossa função bater em cima disso. Como qualquer mudança comportamental, passa por educação continuada. E é longa, né? Não é uma questão assim, os números mostram que já foi melhor a informação que o jovem tinha do HIV. A gente tinha, eu estava comentando isso com você, não sei se no intervalo, a gente tinha as grandes campanhas que o Ministério da Saúde fazia, né, o ano todo. Depois sumiu, agora você lembrou. No carnaval vem, olha, cuidado, use a camisinha, leve a camisinha. E aqui no Brasil a gente tem nos postos de saúde distribuição, quer dizer, todos os meios para ajudar a pessoa a se proteger, né? E, infelizmente isso. Houve uma época, aí um tempo atrás, que um grupo onde cresceu muito a contaminação pelo HIV foi o grupo de idosos, de homens acima e mulheres, né, de 60 anos, principalmente homens, com o surgimento desses medicamentos que melhoram a ereção, que tratam a disfunção erétil, o homem idoso começou a voltar a praticar sexo, às vezes com mulheres mais jovens, e a contaminação entre o pessoal e da terceira idade, houve uma época, não sei hoje, eu não tenho uma informação, não sei se você tem, mas houve um crescimento grande. Agora passou-se para ser entre os jovens, né? Quando teve essa medicação que melhorava a performance né, sexual, e sobretudo os idosos teve um boom desse remédio, teve um aumento significativo. Inclusive por não usar o preservativo. Sem preservativo, Porque também não está no imaginário de uma pessoa mais idosa a coisa do preservativo. A iniciação sexual era uma coisa que usava sem preservativo, não existia preservativo. Essa cultura, né? A cultura do preservativo é posterior a essa geração. Exatamente. Agora, eu penso, eu não sei se você concorda, essa falsa ideia de que hoje a AIDS tem um tratamento, como você disse, não tinha, hoje você toma o seu coquetelzinho e acabou o problema, né? Na realidade mostra isso, assim, a tuberculose tem o tratamento e ninguém quer pegar a tuberculose porque tem tratamento. E a tuberculose, você faz um tratamento de 6 meses. O HIV vai tomar remédio a vida toda, pro resto da vida. O que você diz sobre o crescimento da sífilis entre nós aí? Aqui a gente está pegando muitos casos também. Está tendo um recrudescimento da sífilis. Pela falta de preservativo também, né? Também. Pelo não uso do preservativo. Então é importantíssimo e, sobretudo, o que a gente falava, quando eu dava essas formações, eu pedia para todo mundo, olha, cada um pega a sua bolsa e vê quem tem um preservativo na bolsa. Aí o preservativo na bolsa, sim, porque você vai sair, pode ter um encontro, uma relação fortuita, tem que estar protegido. Senão, o risco é muito grande. O risco é muito grande. Como você diz, não está escrito na cara de ninguém se tem sífilis, se tem HPV, se tem o HIV. Não é impossível. Você só pode, conhecendo a pessoa com 2 testes negativos, construir essa relação de ter relação sexual sem preservativo. Uma pergunta, Mônica, que muitas pessoas fazem. Se eu tive ontem uma relação que hoje eu percebo que é suspeita, ou seja, no dia seguinte alguém diz para essa pessoa, aquela pessoa que você andou aí é perigosa, anda com todo mundo. Qual é o melhor momento para essa pessoa fazer um exame? Na verdade, existe uma profilaxia pós-exposição. Sim, mas você se a pessoa... deve procurar o posto de saúde que existe uma profilaxia. Mas isso tem um prazo, né? 72 horas. Mas se a pessoa não se perdeu esse prazo, para fazer um exame que dê um diagnóstico, qual é o tempo normal? Uma janela imunológica aí de 2, 3 semanas. Pelo menos um mês você tem segurança para fazer. Agora, é importante, o Ministério da Saúde tem uma campanha tímida, assim, porque essas campanhas de educação em massa ficaram caras diante dos orçamentos da saúde, das fraudes. Comprometido.
é a questão do fique sabendo. Fique sabendo é estimulando as pessoas a fazerem o teste. Então, quem não fez o teste no último ano deve, quando for fazer um exame de rotina, pedir. E é uma falha nossa, dos médicos, que quando faz um exame de rotina esquece de pedir o HIV. Certo. Meus amigos, nós estamos terminando aqui o programa dessa semana, Muito Mais Saúde, onde tivemos o prazer de receber a colega Mônica Carvalho, que é geriatra e também trabalha com cuidados paliativos, e mostrando para nós fotos e contando relatos da sua experiência na África, num país tão sofrido. E a gente comparando o nosso país com o deles, a gente aqui podia dizer que estamos até num paraíso, né? Embora a gente saiba que não é assim. Mônica, eu agradeço muito a sua vinda e gostaria que você se despedisse do pessoal para nós então terminarmos. Ok, queria agradecer mais uma vez aqui de estar no programa e lembrar a todos que não se esqueçam, vocês que são pais, mães também, orientem os jovens, conversem com eles sobre a prática do sexo seguro. Tá? Muito obrigada. Meus amigos, eu agradeço a atenção de vocês, espero que prestem atenção naquilo que foi dito aqui, que sempre o que nós dizemos é para o bem, para alertar, para chamar a atenção. Desejo uma semana aí com saúde e paz para todos e na próxima terça-feira estaremos de volta com outro programa. Um abraço. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.